Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos mais uma vez aqui nos nossos devocionais semanais no livro de Salmos. Hoje o Salmo 59. Quando nós olhamos para o Salmo 59, vem à nossa mente, depois que nós lemos e contemplamos, refletimos sobre ele, que nós devemos estar sempre animados na força do Senhor, independente das situações que estejam à nossa volta. É difícil? É difícil, mas no Senhor nós conseguimos. Vamos lá, no cabeçalho nós já encontramos então as informações primárias. E essas informações primárias nos indicam que o Salmo é um salmo escrito por Davi, foi entregue para o músico mor, ou seja, o mestre da música que conduzia a congregação em adoração a Deus. Era uma música que deveria ser cantada sobre a melodia, uma letra que deveria ser cantada sobre uma melodia conhecida como altaquete, que literalmente se traduz por não destruas, do hebraico. Também era um mictão, ou seja, um salmo precioso, valioso, um salmo dourado, um salmo que valia muito para Davi, valia muito para a nação de Israel e certamente para todos nós que tememos a Deus. Também trata-se de um salmo imprecatório. E o que é o salmo imprecatório? Nós já vimos nos vídeos anteriores, mas eu relembro, o salmo imprecatório é aquele em que o salmista clama a Deus pelo castigo dos seus inimigos. O contexto também fica fácil nesse salmo, porque ele já traz para nós qual é o contexto. Para aqueles que conhecem a história de Davi, sabem que Saul tentava matá-lo injustamente e ao tentar matá-lo em uma de suas empreitadas, ele manda os seus homens rodearem na cidade a casa de Davi para que o mate durante o seu sono, enquanto ele se repousava. E de lá, Deus então providencia o livramento de Davi por meio de sua esposa Mical, que era filha de Saul. Então nós encontramos o contexto já claramente indicado para nós no início do Salmo. E aonde que está descrito esse contexto? Onde está narrado essa história? Essa história está em 1 Samuel, capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 18. Primeiro, eu quero convidar os irmãos a refletirem sobre a vida de Davi nesse exato momento. Davi, então, não havia atacado Saul de maneira alguma. Davi não havia tentado tomar o reinado de Saul, ainda que já fosse um ungido do Senhor, um escolhido para ser o rei de Israel. Pelo contrário, Davi continuava sendo um guerreiro que lutava por Israel e, claro, lutava em defesa do próprio rei Saul, mas ainda assim Saul tentava matá-lo. E agora, nesse momento, traiçoeiramente, Saul chama homens para que façam essa emboscada contra Davi, quando Davi não pode se defender, quando está completamente indefeso, quando ele está dormindo. Mas Deus providencia o seu livramento. E creio que aí Davi reflete sobre toda essa situação. Ele é agradecido a Mical, claro que é, mas ele reconhece que quem está acima de toda essa situação é o soberano Senhor. E por isso ele escreve esse salmo. Então, quem socorreria Davi nessa situação? Quem socorreria Davi e quem socorreu Davi é Deus. E Deus, o nosso Deus, que já agia desde aquele tempo. Vamos então à divisão desse salmo. Nós já falei para vocês que às vezes a gente pode usar a pausa, que é indicada pela palavra selah, para fazer essa divisão. Também, às vezes, nós usamos a repetição de alguma frase durante o salmo, mostrando para nós o fechamento de algumas ideias. Nesse salmo, como no Salmo 58, nós encontramos os dois, tanto a pausa quanto também a repetição enfática. E é isso que nós vamos utilizar, vamos usar os dois para que possamos então fazer essa divisão. É a divisão inspirada? Não é inspirada, irmãos, é uma divisão apenas didática, para que a gente possa compreender melhor, gravar melhor e utilizar melhor os ensinamentos desse salmo. Então, a pausa, a palavra selah, nós encontramos no versículo 5 e no versículo 13. E a repetição enfática, voltam à tarde, dão ganidos como cães e cercam a cidade. Nós encontramos essa frase no versículo 6 e a repetição no versículo 14. E você pode dar uma olhada aí que você vai encontrar na sua Bíblia também. Usando esses dois indicativos, a divisão que eu proponho aqui para que a gente possa fazer a leitura e a compreensão é, primeira parte, um pedido de socorro, que vai do versículo 1 ao versículo 8. A segunda parte, uma expressão de confiança do salmista em Deus, que vai do versículo 9 ao versículo 15. E, por fim, a descrição do ânimo do salmista, que vai do versículo 16 ao versículo 17. E eu faço a leitura, então, da primeira
parte, né, dos versículos que compõem essa primeira parte que eu proponho, que vai do versículo 1 até o versículo 8. Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra-me dos que praticam iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que põe ciladas a minha alma. Os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha, ou por pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todos os gentios. Não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam a iniquidade. E aí ele faz uma pausa e conclui. Voltam à tarde, dão granidos como cães e rodeiam a cidade. Eis que eles dão gritos com as suas bocas, espadas estão nos seus lábios, porque dizem eles, quem ouve? Mas tu, Senhor, te rirás deles, zombarás de todos os gentios. Nós encontramos aqui então Davi pedindo socorro ao Senhor e expondo a Deus os motivos que o afligem ou que trazem perigo para a sua vida. Também, do versículo 6 ao 8, que é aquela repetição que eu falei para os irmãos, no versículo 6, nós encontramos Davi descrevendo de uma forma ilustrativa o ânimo desses homens, relacionando eles, então, à figura de cães então que rodeiam a cidade, de cães que cercam a sua presa, de cães que latem, de cães que querem atacar e cães que se sentem poderosos sobre a sua vítima. E Davi está ali então, entre aspas, acuado. Mas ele crê no Senhor. E essa expressão de confiança vem logo a partir do versículo 9, logo na sequência. E faço a leitura então desse ponto, né, do segundo ponto, expressão de confiança do salmista ao Senhor. Versículo 9 ao versículo 15. Por causa da sua força eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, e pelas maldições e pelas mentiras que falam. Consome-os na tua indignação, consome-os para que não existam, e para que saibam que Deus reina em Jacó até os fins da terra. E aí mais uma pausa, e ele repete então aquela frase do versículo 6. E tornem a vir a tarde, e deem ganidos como cães, e cerquem a cidade, vagueiem para cima e para baixo por mantimento, e passem a noite sem se saciarem. Aqui, Davi então expressa a sua confiança no Senhor, no versículo 9 ao versículo 10, declarando a sua fé na força e na misericórdia de Deus. E também, a partir do versículo 11 a 13, ele faz uma manifestação do desejo, do tipo de castigo que ele queria para os seus inimigos. Isso aqui é muito interessante, né? Às vezes a gente fica pensando e também desejando, né, alguns castigos para os nossos inimigos. Mas o castigo depende de Deus. Mas no caso aqui, eu creio que esse castigo tenha sido justo, porque está registrado na palavra do Senhor, né? E foi exatamente o que aconteceu com esses homens, né? Quem viu lá a história sabe que é isso que acontece com eles. E o que é, então, esse desejo de Davi no versículo 11 e versículo 13? É que eles caiam nas suas próprias armadilhas. Então, isso é justo, né? Se eles armaram esse tipo de armadilha, então que eles caem nessa armadilha. E qual é a armadilha deles? A armadilha é que na soberba deles, eles lançavam maldições, eles inventavam mentiras, eles usavam de forma agressiva as palavras da sua boca, como se fossem espadas, e é assim que eles atacam. Então, que eles caiam pelas suas próprias armadilhas. E é isso que Davi diz, que eles fiquem presos, então, né, nessa própria artimanha, né, nessa estratégia deles. E diz que Deus, agindo dessa forma, prendendo, deixando que eles caiam em suas próprias armadilhas, eles então teriam seu ânimo mudado.
continuariam agindo como cães, da mesma forma, só que agora eles seriam cães que não conseguiriam saciar a sua fome. Eles, diz o versículo 15, estariam vagando, né? Vagueando, né? Vagueiem à tarde, de cima para baixo por mantimento e não alcancem. Quer dizer, eles buscam satisfação e não vão encontrar satisfação. É isso que vai acontecer com esses homens, é isso que vai acontecer com esses que querem atacar Davi, começando logo pelo rei, que é o Saul, né? E por fim nós vamos para a terceira parte. Como que está o ânimo de salmista, né? A princípio, como eu falei para vocês no versículo 6, o ânimo daqueles homens que iriam atacar a Davi é de que conseguiriam, iriam então obter satisfação ao matá-lo. No versículo 15, nós já vemos que eles não conseguiram, e agora o ânimo deles mudou. São como o cachorro que fica vagando de um lado para o outro por comida e não consegue encontrar comida, né? Não consegue satisfazer. E o salmista, qual é o ânimo do salmista? Qual é o ânimo de Davi? Faça a leitura do versículo 16 e versículo 17. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. Então, o que Davi faz? Canta com força ao Senhor. Canta com força a força do Senhor. Exalta a força do Senhor. Logo de manhã, ele louva com alegria a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Canta salmos a Deus, pois o Senhor é a sua defesa. E que o Senhor seja a sua defesa, meu irmão, porque Ele tem sido a minha defesa, para a honra e glória do nome dEle. Então, independente de quem queira te atacar, de quem te rodeie como cães, eles vão ficar com fome, porque o Senhor vai agir com força, como nosso refúgio, sobre a vida desses homens. Que Deus te abençoe. E uma ótima semana para você. Até quinta-feira que vem é uma semana meio quebrada, né? Não é uma semana de segunda a domingo, mas de quinta a quinta. Deus te abençoe.